Olá, turma! A nossa equipe é formada por Giovânia Samara Souza, Marli Alves, Priscila Nogueira, pela Tassilene Rodrigues e por mim, Samília Domingues. E nós ficamos responsáveis por falar para vocês sobre turbidimetria. A turbidimetria é uma técnica analítica que se baseia no método de espectrofotometria, que é capaz de medir a turbidez de uma amostra. Esse método baseia-se na dispersão de partículas em suspensão. Quando um feixe de luz climado atinge uma partícula em suspensão, porções dessa luz são absorvidas, refletidas ou dispersas por essa mesma solução. A quantidade de luz absorvida por uma suspensão de partículas vai depender muito da concentração e do tamanho dessas mesmas partículas. Aqui vocês podem ver um esquema do que seria a turbidimetria. Como vocês podem ver, ela possui uma fonte de luz, uma solução, a absordância da luz e um detector. Ela mede a luz não dispersada, a luz que não passou, determinando a turbidez dessa amostra. E é um método bem sensível e pode medir a absordância. Agora a Samara vai falar um pouco para vocês do próximo tópico. Bom dia a todos, eu me chamo Giovânia Samara e fiquei responsável por falar um pouquinho sobre turbidez ou turbação. A turbidez pode ser definida como uma medida do grau de interferência à passagem da luz através do líquido. Ou seja, a turbidez pode ser entendida como a medida do espalhamento de luz produzido pela presença de partículas em suspensão ou coloidais, sendo expressa como uma unidade nefelométrica de turbidez, com sigla NTU. A turbidez é um dos parâmetros de qualidade para avaliação das características físicas da água bruta e da água tratada. O valor máximo permitido para a água tratada é de 1 NTU na saída das estações de tratamento de água e 5 NTU em qualquer ponto da rede de distribuição. A turbidez é causada pela presença de materiais sólidos em suspensão, como silt, argila, sílica ou colóides, matérias orgânicas e inorgânicas. Logo abaixo, vocês têm acesso a algumas unidades medidas de turbidez, da água potável, da água subterrânea, da piscicultura. Aí vocês têm alguns valores da unidade nefelométrica de turbidez. A turbidez é um dos parâmetros que determina a transparência. Bom, agora eu passo a palavra para a Priscila, que vai falar um pouquinho sobre a importância. Olá, meu nome é Priscila e eu irei falar um pouco mais de como é realizada a análise turbimétrica. O método é baseado na comparação da intensidade de luz espalhada sobre a amostra. Quanto maior a intensidade de luz espalhada, maior será a turbidez. A quantidade de luz absorvida também depende muito da concentração e do tamanho das partículas imersas no meio. Para isso, é necessário um equipamento chamado turbidímetro, da qual ele mede o grau de turbidez de vários materiais líquidos. Esta turbidez nada mais é do que uma concentração de partículas sólidas imersas nesse meio. O turbidímetro ele funciona da seguinte maneira: ao obtermos a nossa pequena amostra, seja ela de água ou de sangue ou de qualquer material líquido, nós colocamos ela dentro do turbidímetro, então o turbidímetro irá emitir um feixe de luz através da amostra líquida, e com isso as partículas sólidas presentes irão ser refletidas. Assim, o turbidímetro fará uma análise da quantidade de partículas e determinará se há ou não há uma pureza nesta amostra. Olá, eu vou falar um pouco sobre a importância da turbidimetria. A turbidimetria, ela se baseia na detecção óptica de soluções coloidais ou de partículas muito pequenas suspensas em um líquido. Esse método, ele utiliza os mesmos princípios aplicados na espectrofotometria clássica e, por isso,
ele pode ser adaptado em qualquer equipamento de bioquímica automatizado. Dessa forma, é possível adicionar os parâmetros bioquímicos de rotina, como a glicose, o colesterol, além de dosagens de proteínas específicas, como a PCR, que é a proteína C reativa. Esta pode ser considerada uma grande vantagem da turbidimetria. Além que esse método ele apresenta grandes vantagens, como a rapidez, a facilidade operacional, além da medida objetiva da resposta e a exatidão também. Porém, possui as desvantagens também. As desvantagens são que ele inclui a necessidade de um equipamento de leitura de resposta, além da ausência da identificação da contaminação grosseira e também a coloração da amostra que interfira na leitura fotométrica. A turbidimetria é uma técnica utilizada em diversas áreas. Dentre elas, podemos destacar o estudo do controle da qualidade da água para estimar a quantidade de partículas em suspensão. Na área química, que estuda o diagnóstico do tipo clínico, o método de imunoturbidimetria é utilizado na estimativa de estruturas proteicas do tipo sérico, que não podem ser detectados por outras técnicas clínicas. É utilizado também no controle e qualidade de produtos alimentícios e bebidas. E na área da bioanálise é usado na dosagem de proteínas C reativas, a PCR, na imunoglobulinas e a poliproteínas.